Olá, queridos irmãos, amada Igreja do Senhor Jesus, a paz do Senhor. Estamos começando mais uma EBD online, neste formato de podcast. Como foi falado na semana passada, estamos ainda em período de adaptação, em período de melhoria, e cada vez mais vamos melhorar. Agradeço a vocês por estarem conosco, participando da nossa Escola Bíblica Dominical Online. E hoje eu tenho comigo pastor Idervan. Paz do Senhor, pastor, seja bem-vindo. Paz do Senhor, igreja, paz do Senhor, os irmãos que estão nos assistindo, vão nos assistir durante o decorrer dessa aula. Deus abençoe para que tenhamos uma aula boa, uma aula agradável. Amém. Queridos, no domingo passado, foi a nossa conferência missionária e seria a lição 5. Como foi a nossa conferência missionária e tivemos a manhã missionária, nós não falamos sobre a lição 5. Hoje, nesse domingo, é a lição de número 6. Mas, para não ficar incompleto o seu conhecimento, nós vamos dar uma passada na lição 5, e dar uma visão geral da lição 5, e depois nós caminharemos para a lição de número 6. A lição de número 5, que é a lição passada, fala sobre a promessa de salvação. Pastor Idevão, o que podemos falar dessa lição? Bom, quando a gente fala de promessa, nós estamos falando de um testamento, algo que foi nos deixado como garantia. A salvação, ela é uma bênção, uma bênção. E no decorrer da lição, lição de número 5, a gente viu aqui no texto usado, a leitura bíblica em classe foi usada João 3, 14 a 21. E eu destaco aqui o versículo 19, que a condenação é essa, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Interessante que quem condena é a escolha errada. Anotei algumas coisas interessantes sobre a condenação, que o nosso maior problema hoje, pastor Gauss, é sermos condenados ou condenarmos. Muitos utilizam a questão que os evangélicos condenam. Não, quem condena é a própria pessoa. A Bíblia diz claramente que a condenação é essa, que a luz veio ao mundo, mas os homens escolheram as trevas. Automaticamente, a condenação é escolhida pela própria pessoa que está nas trevas, a ausência da luz. Outra coisa interessante que a gente viu aqui na lição, que Jesus não veio para condenar. Observa aqui no versículo 17, João 3, 17, Evangelho de João 3, 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar. Então eu entendi assim, de maneira clara, e eu gostaria de passar para a igreja justamente isso aí, Jesus não veio para condenar, o Evangelho não vem para condenar o ser humano, pois o homem já estava entregue às trevas. Agora o segredo da lição, Jesus veio para, como aqui no tópico 1 da lição, tópico 1, a maravilhosa salvação, olha aí, obra de salvação, tópico 1.2. A palavra salvação, ela vem do grego soteria, traz o sentido de livramento de ameaça, saúde, livramento de prisão, livramento do dilúvio. Olha só o contraste, enquanto a ausência de luz, ela traz condenação, enquanto quem condena é uma escolha errada, Jesus ele veio para resgatar, para livrar, para tirar o homem desse perigo. Olha, esse é a maior chave do Evangelho. Acredito que esse é uma das coisas que mais nós nos agarramos, porque nós estávamos condenados, nós escolhemos errado, mas Jesus veio, deu luz, e através da luz nós entramos por um outro caminho, que é a salvação em Cristo Jesus. É interessante, pastor, que a gente tem aqui nessa lição, uma lição de 13 promessas. São 13 promessas, mas a maior e mais importante de todas essas promessas é a promessa de salvação.
É por isso que a verdade prática dessa lição diz que a promessa da vida eterna é a maior bênção divina para todo aquele que nele crê. Olha, a gente tem promessas de cura, como vamos falar hoje, temos promessa para Israel, a promessa para a igreja que está interligado totalmente com a promessa da salvação. Todas essas promessas que nós temos, a mais importante, a maior bênção de todas, é a bênção da salvação. Verdade, é verdade. A promessa é o que move. Eu acho que a gente sempre fala, né, que a pessoa sem esperança, ela vegeta. Mas quando você tem esperança de algo prometido, algo que você aguarda, isso te traz ânimo para você sobreviver. Então, o que nós estamos vivendo no mundo hoje, justamente essa semana saiu uma reportagem numa revista importante aí, dizendo que a Europa, os jovens da Europa, deixaram a religião, deixaram as igrejas de lado, mas eles estão observando que isso fez com que eles entrassem num buraco sem fim, porque eles não têm objetivo, não há esperança para o futuro. Aí são entregues a bebidas, as drogas, a prostituição. Mas quando você tem esperança de vida, uma promessa superior, de algo superior, você luta para ser melhor a cada dia. E é o que o Evangelho faz na vida do ser humano, é o que o Evangelho traz para nós, essa bênção grande de esperança. Nós precisamos, o mundo precisa de esperança. Nossa família precisa de esperança. O ser humano precisa de esperança. E a nossa maior esperança, como diz a lição aqui, é a promessa de salvação. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. A promessa de salvação, no tópico 2, mostra pelo menos as 3 colunas que envolvem essa promessa de salvação, que é tópico 2 da lição, a justificação, Sim. A regeneração e a santificação. Isso. Todas as vezes que falamos de salvação, está incluído a justificação. Justificação é uma linguagem jurídica, é tornar justo, é alguém que era condenado e automaticamente ele foi inocentado. Isso Certo. tem a ver com a justificação. Verdade. A regeneração é o novo nascimento. Nós nascemos numa natureza pecaminosa, mas em Cristo ele nos gera de novo. E isso quem faz é o Espírito Santo. Quando nós somos salvos, cremos no Senhor Jesus, o Espírito Santo faz com que aquela natureza adâmica, aquela natureza pecaminosa que nós herdamos quando nascemos, é gerada uma nova natureza, a natureza do último Adão, a saber, Jesus Cristo. E a santificação, que é o homem justificado, o homem regenerado, ele agora, em Cristo, ele pode viver uma nova vida. A palavra santificação vem de santo, que é separado. Ele pode viver uma vida separada do mundo, porque hoje ele tem uma nova natureza. Então, falando de salvação, segundo tópico da nossa lição, é justificação, regeneração e santificação. Tornar-se inocente aquele que era condenado, nascer de novo com a nova natureza e viver para Deus a partir dessa nova natureza. Ok. No ponto 3 da lição, no ponto 3, aí, o tópico 3, a promessa e perseverança na salvação. Ele aborda a base da promessa de salvação é Cristo. E no segundo ponto, fala sobre apostasia. O terceiro ponto, a promessa e a segurança de salvação. Na promessa e perseverança na salvação, o tópico 1, ponto 3, tópico 1, diz aí, a base da promessa de salvação é Cristo. Eu queria apenas deixar, pastor, um entendimento que Jesus, ele sempre foi o centro da promessa. Jesus sempre foi, sempre será o centro da promessa. Eu quero destacar aqui, pastor, primeiro, no Éden, ele viria para pisar a cabeça da serpente. Na Arca da Aliança, ele é a salvação do homem da destruição. Moisés no deserto, quando levanta a serpente, mostrando a justificação, né, se fazendo para tirar o pecado do ser humano. Na saída do Egito, o sangue na verga das portas das janelas. Nas profecias,
apontando Jesus como centro. Na Arca da Aliança, os 2 querubins apontando para o centro do propiciatório, onde era derramado sangue. João Batista, quando ele vê Jesus, ele fala o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então eu queria dizer para os irmãos que Jesus ele sempre foi o centro da promessa. Jesus sempre foi, sempre será o centro da promessa. Nunca foi o homem, nunca foi a tradição, nunca foi a religião. Jesus ele sempre será o centro da promessa. Eu gosto muito da Arca da Aliança, quando eu vejo, desde criança, quando a gente ouve falar da Arca da Aliança, quando os 2 querubins, eles voltam as suas asas para dentro do propiciatório, mostrando para a criação que toda a criação ela está envolto a essa promessa, ela está dependendo desta promessa. Na antiguidade, através do sangue de animais, mas hoje, através do sangue de Jesus. Então, essa é a maior promessa, esse é o centro, é o que move a igreja, é o que move, pode acabar tudo, mas a palavra do Senhor, ela sempre priorizou, nunca mudou, pastor, nunca mudou. Do início da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, Jesus ele é o mesmo, hoje, ontem e será eternamente. E nós aguardamos essa promessa maior, que é o arrebatamento da igreja, louvado seja o nome do Senhor. Nós falamos aqui da apostasia, o desvio, né, do propósito central da fé, quando a pessoa abandona Jesus, ele sai, a revista aborda isso aqui, quando a pessoa ela não crê mais, ela é entregue aos pensamentos humanos, ele perde a direção de Deus. E o terceiro e último tópico aqui fala da promessa e a segurança da salvação, né? A promessa de salvação nos traz uma consoladora certeza. Mesmo que o apóstolo escreveu, mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir para o Cristo, porque isto é ainda melhor. Assim, os que creem em Cristo se submetem a Ele como seu Senhor, mediante um relacionamento pessoal com Cristo, estão definitivamente seguros. Nós não ouvimos isso em lugar nenhum. Nós não ouvimos no mundo nada que nos traga tanta certeza e tanta segurança quanto uma palavra escrita tantos anos atrás, batendo, sendo enfático na mesma tecla. A salvação, Jesus é o centro da promessa e nós temos essa garantia em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu entendo que aqui a conclusão, né, a conduta, fala que o ser humano aceite humildemente o amor. Quem crê em Cristo já é salvo, mas quem rejeita permanece perdido. Nós novamente falamos para a igreja, pastor Glaucio, que quem condena é escolha. A Bíblia não condena o ser humano, quem condena é a escolha. Lembre a igreja, os irmãos, que a condenação é essa, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas. Então, faça a escolha certa, né? Declare Jesus como Senhor da sua vida. Declare o Senhor Jesus como centro da sua vida. Entregue a sua vida para o Senhor. Tire a ausência da luz, coloque Jesus no coração, porque a Bíblia fala que Jesus não veio para condenar. João 3,17. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvar. Salvação é o quê? Livramento. Livramento de perigo, livramento de ameaça, livramento de prisão. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. E aí, queridos, você que está aí acompanhando essa EBD online, está sendo abençoado? Deixe o seu comentário aqui no nosso canal do YouTube. Comente aí se você está sendo abençoado. Nós acabamos de dar uma visão geral da lição passada sobre a promessa de salvação. Como eu falei para os irmãos, é apenas uma visão geral devido a nós termos tido a nossa manhã missionária no domingo e não podermos ter estudado. Espero que você tenha absorvido esta informação, lembrando a você que das 13 promessas que nós temos na revista, a principal é a promessa de salvação. Acabou de chegar também o nosso pastor-presidente, pastor Robson. Nós vamos entrar na lição 6, se ele quiser. É tudo aqui ao vivo, estamos aqui ao vivo. Se ele quiser, nós vamos trazê-lo para cá e vamos... Pode ficar aí, pastor. Vamos trazê-lo para cá
para participar conosco da lição de número 6. Só para adiantar para os irmãos que estão nos assistindo, a verdade prática da lição de número 6, ela está dizendo o seguinte: Jesus, ele é o médico dos médicos e não há enfermidade que ele não possa curar. O texto áureo que nós utilizamos na revista, na lição de número 6, está contido em Isaías, capítulo 53, versículo 4, onde diz assim: verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. O texto áureo está em Isaías, capítulo 53, versículo 4. Essa é o texto áureo e a verdade prática da nossa lição de número 6. Glória a Deus. Acabamos de receber aqui o nosso pastor presidente, pastor Robson, que vai colaborar conosco nessa lição de número 6, a promessa de cura divina. Fazendo aqui uma introdução, porque eu quero muito ouvir o pastor Robson e o pastor Idevan, que vai estar ministrando conosco essa aula para todos os irmãos. Fazendo uma rápida introdução, a gente precisa compreender que existem dois extremos. O primeiro extremo, antes de eu dar essa introdução, deixa o pastor dar um alô para vocês, né, gente? Obrigado, pastor Glaucio. Paz do Senhor, pastor Idevan. Amém. Paz do Senhor, pastor Glaucio. Paz do Senhor, irmãos. Que alegria estarmos aqui nesta manhã, neste dia, aqui para nós meditarmos na palavra de Deus. Muito interessante essas lições. Eu não pude participar aí do apanhado geral que foi feito na lição anterior, mas eu quero aqui corroborar com o pastor Glaucio, pastor Idevan, dizendo para os irmãos lerem a lição número 5, estudarem, porque fala da doutrina da salvação, da promessa da salvação, e é muito interessante, muito importante, muito necessário que todos os irmãos tenham essa lição, este aprendizado guardado no coração, sabendo cada dia mais falar a respeito daquilo que é a maior promessa para a nossa vida, a nossa salvação. Mas vamos estudar nesta manhã, né, mais uma lição, a lição de número 6, que fala da promessa da cura divina. E aí, tem coisa boa para nós aqui, né? Glória a Deus, glória a Deus. Fazendo uma rápida introdução, como eu estava dizendo, existem dois extremos em relação à cura divina. O primeiro extremo é dos cessacionistas. São aqueles que acreditam que os dons espirituais, o batismo com o Espírito Santo, a cura divina cessaram. Então, eles acreditam que a manifestação de cura divina foi até a conclusão da Bíblia. Assim que a Bíblia foi concluída, não precisa mais de manifestações de dons, de cura divina, porque a Bíblia está completa. Nós não cremos nos cessacionistas, de que os milagres cessaram. Mas há um segundo extremo, que é os da teologia da prosperidade, que pregam que, se você é crente, você obrigatoriamente tem que ser rico e tem que ser curado. Se você não é rico e não é curado, se você não tem prosperidade financeira, né, e saúde, você não é salvo de verdade. Esse é um outro extremo que também nós não cremos. Nosso pastor Robson sempre fala que nós estamos sempre equilibrados. Nós cremos na cura divina, cremos que Deus tem poder para curar, mas não necessariamente, se algum irmão ainda não foi curado, não significa que ele não está salvo, não significa que ele não teme a Deus, porque existe pelo menos 3 tipos de doenças. Existem as doenças naturais, existem as doenças promovidas por ação demoníaca, e existe o terceiro tipo de doença, que é uma doença causada por consequência de pecado. Ou a pessoa é doente por causas naturais, e todo mundo está sujeito a isso. Desgaste, né? Ou ela é doente por uma ação demoníaca, uma ação espiritual, ou
consequência de pecado. Entendendo isso, nós entendemos que cremos na cura divina, cremos que Deus tem poder para curar, e nós não entramos nem em um extremo e nem em outro. Mas que nessa lição, que vamos falar sobre cura divina, se você ainda não recebeu sua cura, não se sinta como se estivesse sendo afrontado, muito pelo contrário. Aqui a gente quer provocar sua fé em relação à cura divina. Pastor... Me permita, pastor Cláudio, só para refutar esta doutrina errada aí do sensacionista, né? Quando Pedro se levanta lá no Atos capítulo 2, em que o povo está, né, causou todo aquele alvoroço, tudo, e as pessoas murmurando, criticando, e aí Pedro vai dizer lá no capítulo 2, no verso 39, porque a promessa vos diz respeito a vós, sim, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Glória a Deus. Então essa promessa não foi só para aqueles dias, não foi só para a Idade Média, chegou até a nós e é para todos quantos o nosso Deus, nosso Senhor chamar, e Ele está chamando hoje, tem promessa para você hoje, e nós cremos assim. Glória a Deus, glória a Deus. Pastor Idevan, o nosso primeiro tópico, promessa bíblica da cura divina, que podemos tirar de lição sobre esse primeiro tópico, e depois o pastor Robson também pode comentar um pouco sobre esse tópico. Fique à vontade. Eu assim, por ter uma profissão, né, relacionada à segurança pública, a gente sempre tem que estar embasado na lei. E a promessa de Deus, ela está embasada na nossa constituição espiritual, que é a Bíblia. Então, quando a igreja fala de cura, quando a igreja fala de salvação, ela fala embasada, ela não fala tirando pensamentos humanos, mas ela tira uma profecia escrita há mais de 800 anos antes do nascimento de Cristo, embasando em Isaías capítulo 53, versículo 4, onde ele diz assim, olha só o embasamento pelo qual a igreja... existem outros, mas esse aqui é um dos principais, com a profecia. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Eu só me esqueci, de deixar o nosso querido irmão Adesmon, ele gravou a nossa leitura bíblica em classe. E o pastor Idevan vai voltar com esse capítulo 1, mas você fique agora com a leitura bíblica em classe com o nosso querido irmão Adesmon. Olá, amados, a paz do Senhor Jesus. Vamos para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. E na nossa revista estamos na lição 6, que vai falar sobre as promessas da cura divina. E para começar essa aula, nós vamos para a leitura bíblica em classe. Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele e como a raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens de dores, experimentado nos trabalhos, comum de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Mateus capítulo 8, versículo 14 ao 17. E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre. Tocou-lhe na mão, e a febre o deixou. E levantou e serviu-os. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados,
E ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Para que se cumprisse o que fora escrito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Tiago capítulo 5, do verso 14 ao 15. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e ore por ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Deus abençoe aí esse estudo e que todos sejam edificados na palavra do Senhor. Muito bem. Acabamos de ter a nossa leitura bíblica em classe com o nosso querido irmão Adesmon. E agora vamos voltar aqui, que o pastor Idevan estava discorrendo muito bem sobre o primeiro tópico da nossa lição, a promessa bíblica da cura divina. Pode continuar, meu pastor, em nome de Jesus. Nós estávamos falando a respeito de embasamento de leis, né? Que nós vivemos embasado por leis e estatutos. E o embasamento da lei, ela nos dá garantia de que fazemos as coisas de acordo com aquilo que está escrito. E nós temos, através da Bíblia, a palavra do Senhor, uma referência muito importante quando nós falamos da promessa de cura, embasado em Isaías capítulo 53, versículo 4 e 5, onde diz que ele verdadeiramente tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, quando a gente vê a lição falando sobre a promessa de cura, né, a palavra do Senhor diz aqui, na revista diz também, que a causa da cura das nossas enfermidades, elas estão intimamente ligadas à promessa de Deus, a fé. Né? Por quê? Ele traz, na Isaías 53, a lembrança do sacrifício pelo pecado. Quando antigamente, lá no Velho Testamento, né, o homem tinha que levar a família uma vez por ano, com o seu sacrifício, com a sua ovelha, e ali o sacerdote oferecia o sangue daquela ovelha para a cura dos pecados. Jesus, Isaías traz essa promessa, relembrando novamente, ele levou sobre si os nossos pecados, ele levou sobre si as nossas dores, ele levou sobre si o cordeiro, aquele que foi levado ao sacrifício, foi moído pelas nossas iniquidades. Então, a revista traz que o salvo também recebe a cura das doenças ligadas à obra do Calvário. Pastor Devão, me permite? Pode falar. Interessante que a lição passada, ela se completa com essa lição também, porque fala da obra salvadora, a obra salvífica de Jesus Cristo, em que ela foi completa. Jesus morreu no Calvário, derramou o seu sangue, pagou o preço por nós, levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, e tudo isso ele fez para que nós fôssemos salvos, a nossa alma seja salva, liberta do pecado, mas também que o nosso corpo fosse sarado. Né? Pelas suas pisaduras nós somos sarados. Sarado a nossa alma, curados dos traumas do pecado, daquilo que a iniquidade causa em nós, mas também do nosso corpo, daquilo que a enfermidade muitas vezes nos assola. Claro, nós vamos tratar disso aqui. Sim. Nós não estamos escapes de sofrermos as enfermidades do tempo. É verdade. Né? A doutrina da prosperidade, que diz que se você é crente... Teologia da prosperidade. Teologia da prosperidade. Que você é crente, então você não pode ficar doente. Não. Jesus disse que no mundo nós seríamos afligidos. Né? Ele foi homem de dor, está aqui no texto, pastor Idevan, no versículo 3 de Isaías 53, Sim. Era desprezado, o mais indigno entre os homens, homem de dores. Sim. Né? Jesus passou por isso. Então, nós também não estamos escapes de passar. Porém, nós temos uma promessa, e a promessa dele não falha, ele é fiel. Se nós cremos, ele é poderoso. Quando Jesus, eu gosto muito desse texto, quando Jesus ressuscita e se apresenta aos discípulos, ele diz: todo poder me foi dado nos céus e na terra.
Então Jesus tem poder para curar sim, e Ele cura hoje, cura agora, Glória a se você Deus. crê, Verdade. né, na oração da fé, naquilo que você coloca diante de Jesus. A obra do Calvário foi completa para a nossa salvação e também para a nossa cura. Interessante quando no ponto 2 do tópico primeiro aí, fala sobre o cumprimento profético do ministério de Jesus. Mateus, ele escreve, e se referindo à cura, à expulsão de demônios, à cura da sogra de Pedro, e ele diz o seguinte, novamente, voltando, pastor, a base bíblica, a base fundamental da cura. E ele usa novamente Isaías, quando ele diz, olha, isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Curou a sogra de Pedro, curou o homem cheio de demônios, os escravizados, os leprosos, e ele falou, ó, tudo isso está acontecendo, não é por nossa causa, é para se cumprir aquilo que foi escrito lá atrás, Isaías. Interessante que e também Mateus reafirmando, provando para eles que Jesus é o Messias, que Jesus é o Filho de Deus, e Ele tem poder para curar. Lembrando que o evangelho escrito por Mateus foi escrito para os judeus. Para os judeus, isso. O público-alvo foi para os judeus, e é exatamente isso que o nosso pastor traz. Ele está mostrando, através do que Jesus estava fazendo na terra, a profecia de Isaías sendo cumprida em Cristo, como o Messias que há de vir. Gente, vocês estão percebendo que eu estou aqui com dois homens de Deus, gabaritados, que estão trazendo conteúdos poderosos para você. E eu recomendo que, se você, por acaso, ainda não se inscreveu no canal da igreja, se inscreva no canal da igreja. Se ainda não deu seu like, não curtiu ainda, deu o seu like, dá uma curtida, dá um like, deixa o seu comentário, porque se inscrever, deixar o like, deixar seu comentário, tudo isso é uma forma de você reconhecer esse esforço que nós estamos fazendo aqui para lhe entregar uma lição de qualidade. Nós estamos em adaptação, muita coisa vai melhorar ainda, mas o que nós temos, nós estamos fazendo o melhor para te entregar. E você pode receber de forma demonstrar a sua gratidão, dando like, se inscrevendo no canal da igreja e deixando o seu comentário. Temos mais algumas coisas aqui nesse capítulo. Pastor, eu gostaria de finalizar aqui. Nós estamos no primeiro tópico da lição, no segundo subtópico. E aí, no finalzinho, ele diz assim, o comentarista, esse relato mostra que o plano de salvação de Deus levava em conta também a cura divina dos enfermos. Sim. Né? Quando o Senhor ele envia Jesus para restaurar o homem, a obra é completa. Deus não faz nada pela metade. Né? O Senhor sempre faz a obra completa. Se não chegou ainda, não desanime. Né? Você está aguardando prova, né? a obra do Senhor se realizar na sua vida, a cura acontecer na sua casa, a salvação acontecer na sua família. Não desanime, persevere, porque vai chegar. E é promessa de Deus, e a promessa de Deus não falha. Amém. O terceiro tópico, né, que vai falar sobre os ministros, são chamados a orar e a ungir os enfermos. Eu quero ler aqui para nós podermos comentar. Ao longo do Novo Testamento, os apóstolos e os demais líderes da igreja primitiva criam no poder curador do Senhor Jesus. Lembra que Jesus disse, em meu nome, Sim. expulsarão os demônios, porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Então, não se expulsa demônio de nenhuma outra forma, né? Alguém já conta aí que alguém quis expulsar demônio com a Bíblia, batendo a Bíblia na cabeça do endemoniado, né? Soprando, nada disso, irmãos. Cuidado com essas invencionistas que tem por aí. Demônio é repreendido, a doença é repreendida no nome de Jesus. Mas há um texto da palavra de Deus escrito por Tiago que fala a respeito de que a questão de fé. Quando o enfermo, ele chama, a Bíblia diz para chamar os pastores, os presbíteros. Pastor e presbítero, aqui é a mesma coisa.
para que unja o enfermo, e ele diz assim: e a oração da fé sarará o doente, e se houver cometido pecados, serão perdoados os seus pecados. Eu gostaria que nós lêssemos esse texto, não sei se tem gravado já, Não. esse texto de Tiago, capítulo 5, verso 14 e 15, e eu continuo aqui enquanto os irmãos procurem aí. Tiago, capítulo 5, verso 14 É. e 15. Diz assim a palavra: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Amém. Então eu quero aqui deixar muito bem claro, irmãos, existem algumas teorias aí, doutrinas erradas a respeito da unção. Ungir carro, ungir porta de casa, ungir utensílios, isso não é prática nossa. Não, a Bíblia não nos dá respaldo, não nos dá condição para fazermos isso. Nós ungimos os enfermos, os doentes, tá? É isso que a Bíblia diz. E a oração da fé, Isso. é a oração Oração da fé, a fé do enfermo, a fé de quem está ungindo, né, do pastor, do presbítero, ou do missionário, da pessoa autorizada pelo pastor, para estar ungindo e repreendendo aquela enfermidade. Quem cura não é o azeite, não é o pastor, né, não é outra coisa a não ser Jesus Cristo, nosso Senhor, que tem poder para curar. Glória a Deus. É interessante, só para a gente entrar no tópico 2, é interessante que o tópico 1 é falando sobre o Cristo que virá para trazer a cura. O subtópico 2 é esse Cristo que veio trazendo a cura. E, finalmente, é a igreja que crê no Cristo que veio. Sim, isso. É, Utilizando os meios, né, proféticos para que a coisa Exatamente. pudesse encaminhar. exatamente. Não estamos sós, né? Glória a Deus. Jesus. Nós Nós temos estamos agora o tópico 2, a origem e consequências das doenças no mundo. Gostaria que o pastor Robson falasse um pouco sobre esse tópico 2, o pastor Idevan também comentasse. E vamos estar aqui cada vez mais crescendo na graça e no conhecimento. Pastor? Bom, o tópico 2 diz sobre a origem e consequências das doenças no mundo, e o primeiro subtópico fala do Éden, né? Tudo começou lá no Éden com a queda do homem. O pecado fez com que consequências na vida do homem viessem a trazer tanto prejuízo espiritual, né, a queda do homem, a degradação moral do homem, a falta de relacionamento com Deus, e, por consequência, também as doenças, as enfermidades. Né? O enfraquecimento. Enfraquecimento, né, do homem. Nós vamos dizer que nós vamos tratar aqui depois a respeito, né, o homem vivia 900 anos, 800 anos. Sim. E com o passar dos anos, isso foi diminuindo, exatamente porque a resistência humana, né, no seu corpo, ela foi diminuindo também, dado essa questão do Éden. O pecado do ser humano fez com que as enfermidades surgissem acompanhadas de dor, sofrimento e morte. A Bíblia diz que o salário, o resultado do pecado é a morte. Tanto morte espiritual quanto morte física. Por isso que veio, né, pelo primeiro homem, por Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Isso trouxe esse resultado. Então, o primeiro subtópico diz que a origem está lá. Mas lá aleluia, lá no Éden surgiu uma promessa. Surgiu uma promessa. Da semente da mulher viria um que esmagaria a cabeça da serpente. Verdade. Aleluia. Glória a E Deus. traria salvação, restauração do homem, tanto na sua vida espiritual quanto no seu corpo. O cair da morte, o cair ao pecado gera morte. Né? O enfraquecimento da raça humana, os pensamentos mudados da direção de Deus. Mas, ao ser redimido pelo sangue de Jesus, ao ser comprado, ao ser resgatado,
o homem entra novamente no projeto de Deus, que é vida, e vida eterna. Entendeu? Então, o que a lição está dizendo para nós, que embora o nosso pecado ele gere em nós uma fraqueza, uma debilidade emocional, espiritual, física, mas quando você entra novamente através do projeto de salvação, através de Jesus, esse revestimento ele vem através da fé. Né? Nós estamos vendo, pastor Robson, pastor Glaucio, um momento muito difícil, a igreja está passando, e o mundo está passando, um momento de muita enfermidade. Nós passamos por uma pandemia, alguns ainda estão trazendo algumas consequências da pandemia. Ontem mesmo estivemos lá no Hospital das Clínicas, visitando uma prima da minha esposa, uma doença grave, e nós utilizamos a oração, nós utilizamos o azeite sobre essa pessoa. Né? O pastor Glaucio, tivemos há pouco tempo também em outros hospitais, a gente tem utilizado. Mas a gente percebe que a fraqueza humana ela está trazendo uma grande debilidade sobre a raça. Sim. E é o que nós vamos ver aqui. Né? A doutrina bíblica da cura divina, ela tem como base a obra do Calvário. Observe, Jesus venceu os desafios no deserto, quando o adversário leva ele para o deserto, todas as 3 vezes que o adversário lançou sobre ele uma situação, ele usou a palavra de Deus para vencer o adversário. Então, o que um bom mecânico faz com um carro? Ele descobre o defeito. Um bom pedreiro, ele sabe o nível e sabe o equilíbrio da obra. Então, assim também, o médico dos médicos que conhece, que nos fez, que nos conhece da cabeça a ponta dos pés, é o único que pode definir o momento, a cura, o que está acontecendo com a sua vida. Então, você que está passando por enfermidade, por dificuldades, não perca a fé, acredite na palavra do Senhor, confia, porque no momento certo Deus vai agir na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Só para complementar, eu citei aqui Romanos 3, né? O salário do pecado, Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Né? Então, tem o pecado gera morte, mas quem crê em Jesus, quem busca Jesus, tem a vida eterna. É interessante que a lição, no subtópico, estamos no tópico 2, subtópico 2 do tópico 2, a consequência do advento da doença. É interessante que o comentarista traz como que os dias foram diminuindo, né? A Bíblia revela que Adão viveu 930 anos, Sim. Sete 912, Enos 905, e aqui vai. Após o dilúvio, Deus anuncia, após o dilúvio a Noé, que o homem vai viver apenas 120 anos. Gênesis capítulo 6, versículo 13 ao 3 e 13. E agora, em Salmos, Sim. Salmos de número 90, vai afirmar que a duração de vida do homem é apenas 70 anos. Se ele tiver robustez, ele chega até 80, porém, já é canseira, enfado. Então, a Bíblia vai mostrar a consequência do pecado na diminuição até da idade do homem. A consequência, né? A consequência. Do corrompimento todas as áreas da natureza humana e até no ser humano. A Bíblia fala que o mundo geme, né? A natureza geme, né? Nesse momento que nós estamos vivendo. É interessante que o fato é que com o pecado e o advento das doenças, o ser humano teve o tempo de sua vida diminuído. Então, meu irmão, minha irmã, né? Nós não vamos viver para sempre. Nós temos um limite, né? E é interessante para os nossos jovens, adolescentes, né, trabalharem, estudarem, né, conquistarem a vida, mas a Bíblia fala assim: lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade. Antes que venham os dias maus. Antes dos dias maus, irmão, o dia mau vem. Mas nós que temos o Senhor, nós temos a garantia de andarmos com o Senhor de vitória em vitória. Aleluia. Nossos desafios, eles são vencidos. Nunca se esqueça de que na luta, no desafio, você vai ter a vitória através do sangue de Jesus, através do Senhor. Né? Deus vai te dar a vitória. Então, a morte é o limite. Deus colocou um limite para todos nós.
Né? Então, quem é que vence a morte? Só aqueles que creem na vida eterna. Amém. Não é isso? Glória Quem a crê na Deus. vida eterna, ele vence a morte, porque sabe que saiu dessa aqui, ele vai entrar numa vida eterna. Então, enquanto estiver no mundo, nós vamos ter tristeza, dores, coisas diversas, né? A expectativa de vida nossa, ela está diminuindo, mas a nossa esperança, ela não pode diminuir. Exatamente. A nossa esperança, Interessante. ela tem que estar em Cristo. Muito importante essa colocação do pastor Edevan, porque nós estamos sendo afligidos de todos os momentos, de todos os lados. O pastor Edevan disse aqui, nós sofremos uma pandemia, temos aí as consequências, tem novas doenças surgindo, porém, nós estamos olhando para Jesus. Verdade. Nós estamos caminhando, eu digo sempre, né, os irmãos sabem disso, nós não somos daqui, nós somos do céu. O que nos move aqui, neste mundo, não são as coisas terrenas, o que nos move aqui é a eternidade, é o céu. Então, você que está passando por uma enfermidade, você que está passando por uma doença, um momento difícil de dor, creia, Jesus Cristo cura sim. Glória a Jesus Deus, tem é poder verdade. para te curar agora, hoje. Né? Nesse momento que nós estamos aqui ministrando a palavra do Senhor, Jesus tem poder para te curar. Né? Então creia, não desanime, persevere nesta promessa. A qualquer momento pode acontecer. Glória a Deus. Glória a Deus. Mais alguma coisa sobre esse tópico 2? Podemos ir para o tópico 3? Sim. Tópico 3, Jesus Cristo cura sim. Glória a Deus. Jesus Cristo é aquele que cura. Por quê? Porque Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será eternamente. Podemos comentar aqui do tópico 3. A origem das doenças, né, ainda lembrando, elas podem ser física, espiritual e emocional. Né, nós não somos psicólogos, inclusive semana atrás, um irmão, no comentário da EBD, ele fala assim que os pastores eles não são psicólogos, eles são pregadores. São pregadores. Psicólogo é o profissional que estuda a área, né, da psicologia. Mas nós, pregadores, pastores, nós precisamos trazer a palavra, porque muitos estão vindo à igreja em busca de soluções que nem a psicologia, nem a medicina, ela atua mais. São doenças que nem os próprios médicos conseguem tratar. Mas aqui, quando ele fala Jesus Cristo cura sim, e aí é que entra a igreja, o papel da igreja, quando ela prega a verdade, quando ela prega o plano de Deus, quando ela mostra que, como lá em Êxodo 15, que Deus, ele era o médico do povo de Israel. Quando o povo de Israel sai do Egito totalmente debilitado, doente, cheio de enfraquecido, né? E ele deixa a promessa e deixa patente que o plano de Deus é em curar pessoas, trazer alívio das doenças, sofrimento. Esse plano divino fica muito claro no ministério de Jesus, que, depois de curar pessoas, teve compaixão. Aí você imagina, Jesus, Filho de Deus, ele vem da eternidade, se coloca diante de um povo escolhido por Deus, e ele vê esse povo doente, enfraquecido, cabisbaixo, leproso, a imagem e semelhança de Deus, ela foi totalmente atacada pelo adversário. Aí você imagina um filho seu, criado por você, sua esposa, doente, debilitado. Qual seria a sua intenção nesse momento? Qual seria o seu sentimento? Esse foi o sentimento de Jesus quando ele vê a criação, a imagem de Deus jogada na lama. E ele, movido de compaixão, ele chora por Lázaro, ele passa a mão no leproso, ele cospe no chão, faz barro e vai no cego, limpa. Glória a Deus. Olha só, a compaixão de quem não precisava. Mas irmãos, esse mesmo Jesus, ele continua fazendo essa mesma obra hoje. Embora nós tenhamos tantos desafios diferentes, tantas doenças diferentes, mas Jesus, como a lição diz, ele é o mesmo médico do início, é o mesmo que se revelou a Israel, é o mesmo que se revelou através de Jesus, é o mesmo que se revela hoje à igreja. Ele é o médico dos médicos, louvado seja o nome do Senhor. Então, Marcos 6 registra, né, lá naquele episódio da multiplicação, né,
o escritor ele usa esse termo, né, que Jesus, quando chega lá e vê aquela grande multidão, que ele desce do barco, ele teve íntima compaixão, porque via neles como ovelhas sem pastor, né? Ovelhas perdidas. E é esse sentimento que o Senhor tem por nós. O Jeová Rafá, o Deus que cura, que estava lá no deserto com o povo, é o nosso Senhor Jesus que cura hoje, que tem poder para sarar a nossa alma, as nossas emoções, sarar o nosso corpo, a nossa mente e, sobretudo, sarar o nosso espírito, para que tenhamos uma vida reta, justa, piedosa, para morarmos no céu com o Senhor. Glória a Deus. E finalizando aqui o tópico 3, nosso terceiro subtópico do tópico 3, o nosso comentarista dá pelo menos 4 instruções, 4 conselhos para você que crer na promessa de cura divina. O primeiro conselho é: creia na palavra de Deus. Como o pastor Idevan falou, nós não somos psicólogos, mas nas minhas mãos está o manual do fabricante. Verdade. Esse aqui é o manual do fabricante. Então, tudo que o homem precisa está aqui na palavra de Deus. O segundo conselho do nosso comentarista, que é um conselho bíblico, é: procure os líderes da igreja e peça oração. Peça que ele te unja com óleo. Peça que ele faça a oração da fé sobre você. O terceiro é: mantenha-se na fé. Continue orando, continue crendo, continue colocando a sua fé nas promessas de Deus. Mas o quarto conselho que nós não podemos deixar passar, e ele coloca aqui, é: mesmo crendo na palavra, mesmo pedindo oração, mesmo mantendo a fé, procure os médicos. Trate-se. Procure os médicos, porque Deus também deu conhecimento ao homem, e existem momentos que uma simples ida no médico vai resolver o seu problema. Ok? Então, é como foi na ressurreição de Lázaro, como foi na transformação de água em vinho. Jesus disse: encha talhas, você pode fazer isso. Tirai a pedra, vocês podem fazer isso. Ir ao médico, você pode fazer isso. O que você pode fazer, você faz. Aquilo que está além do que você pode fazer, fique tranquilo que Deus vai fazer. E é aí que acontece o milagre, né? Glória a Deus. Enquanto está nas nossas possibilidades, e que nós devemos procurar, sim, né, os médicos, buscar orientação médica daquilo que a gente está, nos sintomas que a gente sente. Quando não tem recurso médico humano, nós temos o Senhor que opera milagres, que faz maravilhas e que cura. Né? Cristo cura. O hino 7 da nossa harpa diz isso. Cristo cura sim, cura hoje. E você não desanime, continue crendo na palavra, crendo que Jesus tem poder para te curar. Verdade. Glória a Deus. Queridos, considerações finais, pastor Idevan. Eu queria deixar para a igreja justamente não desista, né? A igreja não pode desistir, você, irmão, irmã, não desista se você está atravessando qualquer tipo de desafio, seja ele espiritual, seja ele físico, seja ele emocional, como o pastor Glaucio deixou aqui, e a nossa revista traz os princípios que deve acompanhar nessa guerra. Primeiro, né, busque a Deus, coloque sua vida do Senhor, busque um médico, caso você esteja passando por alguma dificuldade, né, peça auxílio ao seu pastor, né, a pessoa de confiança, né, e coloque a sua vida no Senhor. Certamente, no momento certo, Deus dará a resposta, Deus fará maravilhas. A gente não pode desanimar diante das dificuldades. Desafios sempre foram feitos para serem ultrapassados, né? Sempre foram. Eu lembro que, às vezes, a gente vai numa visita, pastor, e vê as pessoas doentes, e a gente, muitas vezes, não tem o que falar, né? A gente vê tanto sofrimento. Mas uma coisa que eu falo sempre é o seguinte, que diante das muralhas de Jericó, o povo de Israel só tinha 2 situações: ou bater de frente, ir para cima, ou voltar e chorar. Então, diante da dificuldade que nós estamos vivendo, você está vivendo, a igreja está vivendo, os irmãos estão passando, você só tem 2 oportunidades. Ou vai para cima, orando, buscando ao Senhor, buscando os pastores, ungindo com óleo e buscando os médicos,
ou você vai sentar e chorar a vida toda. É isso que a gente não quer e não pode permitir. Sentar depressivo, doente e dizer não tem solução. Deus está mostrando para nós nessa manhã, que há solução e Ele deixa o remédio certo para esse problema. Que Deus abençoe as nossas vidas. Glória a Deus. Queridos, como você percebe, estamos aqui todo domingo trazendo o melhor para você. Prometo que algumas coisas que ainda está faltando vão chegar, mas não é melhorar para fazer, é fazer e melhorar. Senão, nunca é feito. Nosso pastor presidente também fazendo suas considerações finais e orando a Deus pelas nossas vidas, por todos que estão. Glória a Deus por essa manhã, por essa palavra, né? Já tudo foi dito a respeito, né, de que nós devemos perseverar, esta é a palavra, crer na promessa, né? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, será eternamente, Ele tem todo o poder para te curar, creia nesta palavra, confie no Senhor, confie nas promessas do nosso Deus, e a cura vai chegar no nome de Jesus. Amém. Para a glória dele. Né? Se não chegou hoje, pode chegar amanhã. Glória. Se não chegar amanhã, glória a Deus também por isso, porque Jesus Cristo sabe o que é melhor para nós. Então quero só agradecer aqui a oportunidade, os irmãos. Você venha para o culto à noite, vamos estar juntos, ceando, cercando a mesa do Senhor. Nós teremos Santa Ceia, então venha para estarmos ceando e cercando a mesa do Senhor. Podemos orar? Amém. Senhor, nós te agradecemos nesta manhã, por esta oportunidade. Muito obrigado, Deus, pela palavra bendita do Senhor, palavra fiel, verdadeira, que, Senhor, nos traz nessas lições o poder salvador e curador do Senhor. Ó Deus, o Senhor conhece cada irmão, cada irmã que está agora acompanhando, assistindo, cultuando ao Senhor, sendo edificado, sendo admoestado, exortado, edificado pela palavra. Ó Espírito Santo, o Senhor agora conhece cada coração, entra com providência, repreende a enfermidade, a doença, toda a dor, Senhor, da alma, toda a depressão, toda a angústia, toda a tristeza, seja repreendida em nome de Jesus. Todo câncer, toda doença no corpo, seja repreendida, toda infecção, toda dor, toda febre, seja repreendida em nome de Jesus, para a glória do nome do Senhor. Nós cremos no poder do Senhor, no poder de Deus que cura, Jesus Cristo que cura, que salva, que liberta o homem e que leva o homem para o céu. Continua conosco, dai-nos um dia na tua presença, à noite, Senhor, a ministração da ceia. Senhor, que o teu povo esteja na tua casa, congregando, reunindo para adorar e exaltar o nome do Senhor. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor Robson, obrigado, pastor Idevan, e obrigado você que esteve conosco até agora. Deus abençoe. Nos vemos na próxima EBD Online. Deus abençoe.